Graça e paz a você, candidato à consagração. Este é o módulo 3, normas estatutárias e regimental. E esta é a nossa quarta videoaula, conhecendo o nosso Estatuto Regional, parte 2. Na aula passada, vimos em quantos capítulos se divide o nosso Estatuto, além de também temos tido a oportunidade de conhecer os 3 primeiros capítulos do nosso Estatuto. Vamos então darmos continuidade, começando pelo capítulo 4, que trata da admissão de membros. Há algumas formas de admissão de membros ao nosso conselho. A primeira delas é via consagração, quando analisada pela comissão de consagração e aprovada pelo conselho. Então, essa é uma das formas de admissão de membros junto ao nosso conselho. Além disso, por transferência de obreiros de denominações co-irmãs, após 2 anos de observação, a contar desde quando foi recebido na igreja local. Então, há essa possibilidade também de alguém ser recebido como membro do conselho, mesmo advindo de denominações co-irmãs, mas há essa observação aí, 2 anos de observação são necessários, o que passam a contar a partir do momento que ele é recebido na igreja local. Então a igreja local recebe, vamos supor, um diácono vindo de outra denominação. Naquele momento que a igreja local o recebe, passa a contar 2 anos, ou após 2 anos, é que ele pode vir a ser apresentado no conselho, e em caso de homologação por este em Assembleia Geral, ele é recebido como membro. Terceiro lugar, via solicitação, quando de outros grupos com o mesmo ideal de fé, após aprovação pelo conselho e devendo se observar também aqueles 2 anos, aplica-se aqui também, certo? Não apenas para os casos de transferência, mas também nos casos de solicitação, deve-se observar também os 2 anos. E há uma quarta forma de admissão de membros, que é via transformação de uma missão ou subcongregação em congregação ou em uma igreja local. Quando isso ocorre, então, pode ser recebido como membro deste conselho. Haja vista que os membros desse conselho, conforme vimos, não se limita apenas aos ministros e oficiais, né? Não apenas aos ministros e oficiais, mas também os distritos e igrejas e congregações dessa região. Capítulo 5, dos direitos e deveres dos membros. Aqui é muito importante para você, candidato à consagração. Quanto aos direitos, vejamos eles: utilizar-se de todos os serviços da igreja, você tem isso à disposição, tomar parte em todos os trabalhos promovidos pelo conselho e votar e ser votado, observadas as regras do conselho. Em relação aos seus deveres, vejamos eles: respeitar, cumprir e fazer cumprir o estatuto. Então, muito importante isso: respeitar, cumprir e fazer cumprir. Esse fazer cumprir é exigir o cumprimento do estatuto, não é apenas você cumprir, mas exigir que ele seja cumprido por todos. Segundo lugar, manter atualizado o pagamento de contribuições, como anuidades e outros. E isso se aplica não só à igreja, às igrejas e congregações da nossa região, mas também aos ministros e oficiais. Disso nós iremos ver melhor quando estivermos conhecendo nosso regimento interno, qual traz mais detalhes em relação aos ministros e oficiais, né? Que pagamentos são esses que devem ser efetuados ou mantidos em dia. Terceiro, participar das reuniões, trabalho permanente ou das comissões especiais promovidas por esse conselho ou seus órgãos
auxiliares. Capítulo 6, das penalidades para os membros. Atos indisciplinares sujeitos à punição, vejamos eles. Procedimentos incompatíveis, como aqueles definidos para a igreja, nas Sagradas Escrituras, no Estatuto e no Regimento. Então, são considerados atos indisciplinares sujeitos à punição todo procedimento ou comportamento incompatível às Sagradas Escrituras, aceito pela igreja e por esse Conselho Regional pelos seus 2 documentos, Estatuto e Regimento Interno. Então, qualquer comportamento contrário àquilo que cremos ou que se encontra nesses dispositivos é constituído ato indisciplinar sujeito à punição. Como também toda insubordinação praticada por membro, quer individual, quer em conjunto, contra as suas organizações sociais. Bom, ainda em relação a esse assunto, vamos aqui à punição do infrator ou infratores. É de responsabilidade de quem? Do Conselho Regional Eclesiástico, certo? Aplicar de acordo com a gravidade do ato indisciplinar, certo? Então, a punição, quem aplica é o Conselho Regional Eclesiástico, mediante Assembleia Geral. As formas de exclusão de membro. Isso é tratado também no capítulo 6 das penalidades para os membros. Ao solicitar por escrito, certo? É uma forma de exclusão de um membro, quando este solicita por escrito a exclusão dele junto ao nosso conselho. Quando este vem a falecer, e aí nesse caso é automática, ou por ato indisciplinar de natureza grave, nos termos do Estatuto e Regimento Interno. Direitos de defesa, isso também é tratado no capítulo 6 do nosso Estatuto. O membro terá o direito à ampla defesa mediante pedido que contenha falta imputada, a indicação das provas e a assinatura do requerente. Então, qualquer membro do Conselho que esteja sujeito a uma penalidade, ele tem direito à ampla defesa, certo? Porque ele deverá fazer mediante pedido, né, que contenha a falta a qual lhe foi imputada, a indicação das provas, né? Então, quais as provas que ele tem para a sua defesa e a assinatura por parte deste. Bom, esta foi a nossa videoaula. Aguardamos você na nossa próxima videoaula, se Deus quiser.